Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje veremos alguns conceitos de formulários em aplicações Angular. Então, um formulário pode ser entendido como a estrutura principal de uma aplicação atualmente, uma vez que é por meio deles que os usuários inserem dados na aplicação. E uma página ou uma aplicação que contenha formulários é preciso controlar o seguinte: é preciso observar o estado global do formulário, se ele é válido para a submissão dos dados para o servidor ou se ele é inválido. Caso o formulário seja inválido, é preciso saber quais campos são inválidos e quais são válidos. E para os campos inválidos, é preciso apresentar as mensagens de erros, para o usuário verificar e corrigir esses valores. E também, caso o formulário seja válido, é preciso mapear os valores dos campos a atributos de um objeto de modelo para usar esses dados ou então submeter esses dados para o servidor. No Angular, é possível usar duas abordagens ou dois modelos para tratamento de formulários, ou seja, é possível usar o Template Driven Forms ou o Reactive Forms. O Template Driven Forms é mais simples, tá? E o controle dos dados ou de validações ocorre totalmente no template. Então, este modelo é indicado para formulários pequenos e simples pela facilidade de uso. Já o Reactive Forms, o controle dele ou as validações ocorrem na classe componente. Então pouca coisa acontece no template e muita coisa acontece na classe componente. E por conta disso, por envolver ali lógica, programação, esta abordagem é indicada para formulários mais complexos, aqueles que seguem o estilo Wizard, Next, Next Finish, ou que possuem múltiplas tabs, múltiplas abas ou diálogos, ou para validações complexas que envolvem múltiplos campos. Às vezes há uma dependência de dois ou três campos, por exemplo, campo estado e cidade ou bairro, e você quer verificar se os valores selecionados realmente fazem sentido, se são relacionados. Então essa abordagem do Reactive Forms serve também para este propósito, facilitando esta verificação, ok? Então, qual a diferença do Template Driven Forms e o Reactive Forms? Ambos os modelos são construídos com base nas seguintes classes, então eles compartilham essas classes. Então, a base deles é a mesma. Então, eles possuem o Form Control, que guarda o valor inserido. O Form Control ele representa basicamente ali o valor e o estado de um input ou de um campo de entrada de um formulário, tá? Então, tem esse Form Control, tem o Form Group, que ele guarda os valores e status também, mas para o formulário. Ele possui um conjunto, uma coleção de campos de entrada em um único objeto. Esse objeto é representado por um map, uma estrutura de map, onde praticamente o map é uma tabela de duas colunas, onde temos a chave e o valor, sendo que o valor do atributo name do campo de entrada é a chave do map. Então temos o form control, que guarda o valor e o estado de cada input, de cada elemento do formulário. Temos o form group, que representa em forma de uma map o estado global do formulário, aonde ele verifica cada form control, que é um filho do form group, e de acordo com seus estados de válido e inválido, ele calcula o estado global, que é o estado global do formulário, se o formulário é válido ou inválido. Também temos o form array, que guarda os mesmos valores do form group, mas em forma de um vetor, ou seja, de uma matriz unidimensional. E também temos aqui a interface Control Value Assessor, que faz ali o mapeamento, ou seja, a ponte entre um form control, que está ali representando um campo de entrada, com o elemento DOM propriamente dito, ok? Então, vamos se aprofundar um pouco aqui no Reactive Forms. Ele exige a importação do módulo Reactive Forms Model, pode ser usado com padrão Observable para a programação reativa, daí que vem o nome de Reactive Forms, uma vez que os campos e o formulário são vistos como um fluxo contínuo de valores, tá? Então aqui no próximo slide, inclusive, tem o exemplo de uso do Observable, onde temos aqui o formulário, temos aqui Observable Value Changes. Então a cada mudança num valor do formulário, tá? Num elemento do formulário, esse trecho de código é notificado e executado, ok? Então, nesse caso aqui está pegando o first name, o input first name, está transformando para maiúsculo por meio aqui do map, que o map é utilizado para transformar uma coisa em outra, e temos aqui o filter, que vai fazer uma filtragem, retornando apenas os valores válidos. Então aqui a subscrição para esse observable, a qualquer mudança nos valores de qualquer input do formulário, esse trecho de código
ou este observador será executado, ok? E também uma outra questão interessante é que as validações dos campos ocorrem na classe do componente por meio de funções, facilitando a implementação de lógicas mais complexas. Aqui temos um exemplo básico aí do uso do Reactive Forms. Temos aqui o template que tem apenas um input e faz um mapeamento via form control via esse property binding para a classe component. E a partir desse atributo ele pode acessar todos os valores do input, ou seja, do form control, que possui o status, né, e também os valores daquele input, ok? E aqui um exemplo de validação do reativo, que as validações ocorrem totalmente na classe do componente. É possível criar funções para validação customizada ou usar funções já definidas. Então, essa classe validator já oferece algumas funções pré-definidas ou pré-implementadas para validações de inputs. E a referência ao form control é usada para acessar os erros de validação. Então aqui nesse exemplo nós temos o template no lado esquerdo e aqui à direita temos apenas um método da classe componente. Ele faz uso aqui do myForm. myForm foi anotado aqui na tag form. Então myForm refere-se ao form group, tá? .controls. Então aqui ele retorna uma coleção de form controls e por meio desse conjunto de form controls ele acessa ali nesse caso o form control e-mail e por meio desse form control e-mail ele acessa o map errors para verificar ali se o required foi satisfeito ou se é um e-mail válido ou não. Então é dessa forma que ele apresenta os erros para o usuário no template. Então o Reactive Forms também faz uso do template, mas acessa a coleção de form control de forma explícita, diferente do Template Driven Forms, onde tudo é feito de forma implícita, ok? E no próximo slide a gente vê aqui o uso do required, do e-mail, que são então funções já definidas na classe validators. E aqui nesse caso foi definida uma nova função, o validate phone number, que foi verificado via pattern, via regex aqui, e essa função foi adicionada aqui no trecho de validação dos campos do formulário. Então notem que as validações ocorrem totalmente na classe do componente e nada em forma de template. E isso é bastante interessante e facilita muito validações mais completas. Uma vez que no Template Driven tudo ocorre via Two-Way Data Binding, tudo ocorre no template, ok? Então, para usar o Template Driven, é preciso importar o Forms Model, principalmente para usar o NG Model, que é responsável pelo Two-Way Data Binding. Então, faz uso do Two-Way Data Binding para mapear os valores dos inputs para atributos de um objeto de dados no modelo. Vai ter ali um objeto com vários atributos, onde cada atributo vai se referir ao input do formulário, e esse objeto é chamado aqui de objeto de dados ou objeto de modelo. E o NG Model cria e gerencia implicitamente o Form Control. Então há um relacionamento muito forte entre o NG Model e o Form Control, uma vez que a partir dessa entidade que o NG Model extrai os valores. Então, uma outra coisa interessante, como acontece isso de forma implícita, o NG módulo que controla o Form Control, o desenvolvedor não precisa ter acesso explícito ao Form Control lá na classe componente, uma vez que o que é digitado nos inputs são mapeados automaticamente para campos ou para atributos de objetos de dados, ok? E as validações ocorrem no template totalmente via atributos nativos, então é possível usar os atributos nativos, tipo pattern, max length, required, ou então via diretivas para validações customizadas, ok? Aqui temos um exemplo do template driven, temos um template, o uso do ng model, tá? Que está mapeando esse valor ali para um atributo. Nesse caso não está usando um objeto modelo, está usando um string, ou seja, um atributo primitivo. Vamos ver mais detalhadamente duas diretivas principais contidas no Forms Model, que é o ng Model, que a gente já conhece, e o ng Form. O ng Model ele sincroniza mudanças em elementos do formulário com o objeto do modelo de dados a cada tecla pressionada. Então, a cada evento de mudança em campos de entrada do formulário, o ng Model é despertado, então ele atualiza o objeto de modelo, permitindo então responder ao usuário com validações e tratamentos de erros, tá? Então é preciso definir o atributo name no input quando faz uso do ng Model, uma vez que esse atributo name é a chave, passa a ser a chave da map no form group,
uma vez que o ngForm, que representa o formulário, ele vai criar uma instância do form group e atribui ao formulário, né, a tag form, para observar de forma agregada os valores dos campos e estados de validação de cada form control. Tá? Então o ngForm faz uso do form group para verificar se o formulário está válido ou não. E ao importar o Forms Model, o Angular já aplica a diretiva ngForm automaticamente para cada tag form, ao menos que você use a diretiva ngNoForm para você não fazer uso desse padrão do Angular. Aqui embaixo temos um pequeno exemplo que está sendo usado aqui uma variável de template para referenciar então o ngForm. A partir desse myForm é possível ter acesso ao estado, né, e valores do formulário. Então a referência ao objeto ngForm pode ser obtida via variável de template, mas isso logicamente no modelo Template Driven Forms, ok? E pode ser usado para desabilitar o botão do submit quando algum campo é inválido. Tem essa utilização e tem outras também. E como acontecem as validações no Template Driven? Os campos podem ser validados via atributos do HTML5, por exemplo, usar o required, o pattern, o max length, ou então diretivas para validações customizadas. Então, é possível criar diretivas, ou seja, atributos novos para os inputs a fim de validá-los. E o Angular executa a validação a cada mudança nos campos do formulário, como foi visto ali, por conta do uso do ngModel, então não somente antes da submissão do formulário. E uma lista de erros é gerada se campos de entrada estão com status invalid, ou uma lista nula caso todos os campos sejam valid. Então tem esse estado de valid e invalid. Geralmente o ngModel é atribuído a uma variável de template para acessar algumas propriedades do status do form control, por exemplo, o touched, o untouched, o valid, invalid, pristine e dirty. Aqui temos um exemplo de uma parte de um formulário, basicamente apenas que um input com as suas mensagens de erro. Tá? Temos o name, o ngModel, temos o pattern, que vai validar via regex esse input name, que refere-se ao nome completo do usuário. E temos aqui uma variável de template, name também. Aqui foi usado o hidden e a diretiva estrutural ngIf para esconder ou mostrar as mensagens de erro de acordo com os erros que aconteceram. Aqui ele verifica se o campo é válido, ou seja, se a required e o pattern foram satisfeitos, ou se ele não foi tocado ainda, ou seja, se o usuário ainda não deu foco naquele campo. Então, se ele for válido ou não tocado ainda, esta mensagem é escondida. No outro caso, ele apenas vai apresentar a mensagem se houver erros. Então, existe esse vetor de erros aqui, tá? Então, se houver erros do tipo required e se o campo já foi tocado pelo usuário. Então, se isso ocorrer, se o campo foi tocado e ainda não foi digitado nada, essa mensagem é apresentada. Ok? Então aqui vamos ver de forma detalhada cada uma dessas propriedades do ngModel e do ngControl. Então temos o touched e untouched. O campo foi tocado, foi visitado, e untouched, o campo ainda não foi visitado pelo usuário, ou seja, ainda não recebeu foco. Temos a propriedade valid, o conteúdo do campo é válido, e temos o invalid, que o conteúdo do campo é inválido. Temos o pristine, que o conteúdo do campo não foi modificado ainda. Então, às vezes, o pristine é confundido com o untouched, tá? Então, untouched significa que o formulário foi renderizado, que aquele campo ainda não recebeu foco. Já o pristine também, puro, mas ele é mais utilizado em casos de edição, né, de valores, aonde aquele campo ele já está preenchido com o valor por conta da edição, mas aquele valor ainda não foi modificado. E o dirt quer dizer que o campo foi tocado, né, e foi o valor foi modificado. E temos também aqui o errors, que é um map de erros de validação representados pelo alias validation errors. Vamos para a documentação ver, né, com mais detalhes essas classes, ngModel, ngControl e o Validation Errors. Então aqui na documentação temos o ngModel, tá? Que ele vai criar uma instância do Form Control, então ele faz um mapeamento 1 para 1, né, para cada input do formulário. Mais abaixo aqui temos a informação que ele herda do ngControl, tá? E herda essas propriedades do Abstract Control Directive, tipo invalid, pending, disable. Então tem várias propriedades aí a serem utilizadas com o ngModel. Acessando aqui o ngControl, tá? Aparecem novamente aqui os atributos untouched, touched, pristine, dirt
errors, sendo que errors é do validation error, que está aqui, né? Que basicamente é um alias, né, para o map, onde tem a chave e tem o valor. Sendo que a chave é o nome do atributo de validação do HTML, por exemplo, required, email, que vai informar se houve erro ou não. Temos o form control, que é mapeado com o ngModel. Temos vários métodos aqui. E aqui nós temos a repetição desses estados, do pristine, do errors, do disabled, ok? Sobre validações, get error e assim vai, beleza? Então basicamente é isso, voltando lá para a nossa apresentação, vimos essas propriedades. Essas propriedades também podem ser usadas no CSS, tá? Porque quando um campo é inválido, é interessante que você atribua um estilo àquele campo, por exemplo, pintar as bordas do campo de vermelho. Então você pode usar essas classes aqui do Angular. Então automaticamente quando um campo é inválido, o Angular atribui essa classe àquele input. Da mesma forma com os demais estados, o touched, untouched, valid, dirty, pristine, e o desenvolvedor pode customizar então, né? Pode customizar aquela aplicação, beleza? E uma outra coisa interessante, ao usar o Materialize por meio dessa classe validate, ele aplica automaticamente o invalid ou valid, tá? Então, por uso do Materialize ou Bootstrap, não há necessidade de fazer uso dessas classes aqui do Angular. Se eu remover esse validate ou não fazer uso de um framework CSS, daí sim essas classes inseridas automaticamente pelo Angular são interessantes, beleza? Então basicamente é isso. Uma outra coisa interessante é que geralmente os formulários do Template Driven Form são utilizados com Two-Way Data Binding, tá? Você altera o componente, isso reflete no template. Você altera o template, isso afeta a classe do componente, ok? Mas nesse caso, né, por ser dessa forma, não há necessidade de um botão de submeter, uma vez que na medida em que você está digitando os valores no formulário, esses valores já estão refletidos no objeto do modelo. Então ali o submit é basicamente um enfeite ou apenas um disparador do método para dizer que aquele formulário já está completo, tá? Porém, é possível também implementar formulários usando o Property Binding, ou seja, o One-Way Binding. Neste caso, apenas os valores que constam no objeto de modelo são mapeados para os inputs, mas não o contrário. Para que os valores do formulário sejam enviados para o objeto de modelo, é preciso, nesse caso, realmente pressionar o botão de submeter e enviar como parâmetro ao método que trata o evento de submissão os valores do formulário, se assemelhando muito mais ao modo comum de uso do botão de submeter, que realmente refere-se à submissão dos dados para um recurso no servidor. Aqui temos um exemplo então de um formulário. Nesse caso está usando o One-Way Bind, então veja que não tem o abre e fecha parênteses, apenas os valores que constam no objeto de modelo são refletidos aqui no formulário, e quando acontece aqui a submissão, né, temos um botão do tipo submit, acontece a submissão, esse evento é disparado aqui no formulário, o ngSubmit, e então o método é invocado e os valores do formulário são passados como parâmetro a este método. Então, nesse caso aqui, com o On-Way Binding, os dados são encaminhados realmente para o objeto de modelo quando o botão de submissão é clicado. Então, ele posterga o envio desses dados para o objeto de modelo. Ok? E como fazer o reset? Então, uma outra questão interessante refere-se ao reset, ao fato de limpar o formulário. Então, após cadastrar uma entidade no tratamento do evento de submit, uma alternativa seria criar um novo objeto de dados com valores vazios para limpar os campos do formulário. Vamos supor que nesse exemplo seja um cadastro de um usuário, então após o cadastro é instanciado um novo objeto da classe user e isso reflete via Two-Way Data Binding, reflete nos campos do formulário, tá? Então esta forma de limpar os campos do formulário funciona tanto no One-Way Binding quanto no Two-Way Binding, uma vez que as modificações acontecem no objeto de dados. Porém, esta prática apenas apaga os valores do formulário, não reconstitui seu estado original. Ou seja, para restaurar o estado para pristine ou untouched, tem que usar o método reset. Ele restaura ao estado original do formulário, como se cada campo ainda não tivesse sido tocado, e também
cada valor do formulário não tivesse sido alterado. Então a boa prática é fazer uso do reset com a instanciação de um novo objeto de modelo, tanto para resetar o estado original do formulário e o novo objeto para realmente receber os novos dados inseridos pelo usuário, ok? Enfim, o Template Driven Forms e o Reactive Forms são implementados com as mesmas classes, fazem uso do Form Group e do Form Control, tá? Um para controlar o estado do formulário e outro para cada campo de entrada. Porém, enquanto o Reactive faz uso explícito desses objetos, ou seja, ele acessa diretamente esses objetos na classe componente, o Template Driven faz uso implícito, ou seja, o desenvolvedor não tem acesso direto a essas instâncias de classes, ok? E os dois modelos podem ser usados para validar qualquer formulário, inclusive ambos podem ser usados em uma mesma aplicação, mas é sugerido usar apenas um dos modelos, né, para tornar o projeto padronizado e mais legível. O modelo Reactive possui mais vantagens de uso do que o Template Driven, até mesmo ele é mais atual. Possui a facilidade de implementar validações customizadas via funções ao invés de diretivas e suporta observables. E permite a separação entre a visão e lógica de negócio, então toda a responsabilidade pela validação cai na classe componente, ao invés de ficar na visão, tá? Mas a abordagem do Template Driven é mais familiar ao modo tradicional, uma vez que o desenvolvedor pode fazer uso dos atributos de validação do HTML5, tá? E por conta disso é mais fácil de usar para pequenas aplicações, para formulários tradicionais. Então é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.